Olá, tudo bem? Como vai? Hoje a gente vai fazer outro daqueles top 10, top 5, e vocês vivem me perguntando sobre como começar a estudar filosofias da Índia, quais livros vão me ajudar a começar a entender esse panorama das filosofias indianas, em suas multiplicidades e tudo mais. E hoje a gente vai com um top 5, que vai sempre ter mais do que o número que eu falo, dos livros de introdução às filosofias da Índia. Se você está chegando no nosso canal agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui a gente fala de filosofia, meditação, yoga e de revolução de si. Ao final do vídeo, ou agora, para você não esquecer, por favor, dá seu joinha, deixa seu comentário, isso ajuda o algoritmo do YouTube a achar esse vídeo relevante e mandar para mais pessoas. Se inscreve no canal, clica no sininho, etc e tal. Vamos lá. Então, para a gente entender filosofia indiana, a primeira coisa que você precisa saber é que não existe um único pensamento da Índia capitaneado por uma única só pessoa. Assim como na Grécia, assim como na Alemanha, assim como na França, inúmeros pensadores fundaram inúmeras escolas. Ah, Guilherme, escola de filosofia é um lugar escrito assim, ó, escola de filosofia, em que as pessoas iam com suas mochilinhas e suas togas levantar seus dedinhos para cima, igual no livro da escola, igual na pintura da escola de Atenas, e falar blá, 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 blá. Não! Escola de filosofia não é um lugar, não é uma instituição. É uma linha de pensamento, é uma forma de pensar inaugurada por um gênio e continuada, né, por alguns pensadores. Por exemplo, o que a gente chama da Escola de Frankfurt, no século XIX, foi toda uma linha de pensadores, inclusive que nem concordavam completamente entre si, mas que viviam numa mesma época e participavam de um mesmo mundo, num mesmo contexto. Então, quando a gente fala das escolas de filosofia indiana, nós estamos falando de uma pluriversidade de ideias, de um universo inteiro de pensadores, de pensamentos, de teorias, de dogmas, de contradogmas, de retóricas, de dialéticas. Ah, você vai falar que dogma não é filosófico. Sim, eu sei. Eu estou querendo dizer que, assim como existe filosofia, também existia teologia, também existiam outras formas de ciência lá na Índia e continua existindo até hoje. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é: filosofia indiana não é uma coisa fechada. Para você começar a entender esse panorama das multivariadas escolas, eu separei alguns livros para que você possa começar a compreender um pouco melhor, de forma mais catalográfica, por assim dizer, né? Você vai ter uma forma meio enciclopédica de categorizar todas essas escolas. Vamos começar com o primeiro deles, o grande professor Heinrich Zimmer. Esse cara aqui, ele foi o orientador deste cara aqui, simplesmente Joseph Campbell. Palmas, pessoal, salva de palmas para ele. E vai ser o primeiro livro da nossa lista que não está no top 5 de introdução às filosofias da Índia. O primeiro livro extra, o primeiro bônus é este livro aqui, ó. Pá! O Poder do Mito, do Joseph Campbell. Não é sobre filosofias da Índia, é sobre o pensamento mitológico na humanidade, mas é uma das coisas mais belas, mais poderosas, mais fascinantes, mais inteligentes, mais interessantes que eu já li na minha vida. E é a transcrição de um documentário, de um diálogo do Joseph Campbell com o Bill Moyers, esse cara lá no rancho Skywalker, do George Lucas. Tem o documentário também para você assistir no YouTube, e vai te ajudar a entender um pouco mais sobre a multivariedade de ideias do espírito humano, porque o Campbell tinha essa genialidade de sintetizar esse lado do onírico, do lúdico, do simbólico de maneira magistral. E esse livro é tão poderoso que eu estava andando na esteira a primeira vez que eu li, e teve uma passagem que me tomou de assalto tão poderosamente que eu tropecei na esteira, joguei o Kindle para um lado, eu fui para o outro, foi um terror. O Campbell foi orientando do Zimmer. E por que eu falei tanto do Campbell se a obra de quem eu quero falar é do orientador? Porque quem organizou o livro sobre o qual eu vou falar para vocês foi o Joseph Campbell. O professor Zimmer foi o cara que inaugurou a cadeira de filosofia indiana lá na Alemanha, mas ele fugiu da Alemanha por causa do nazismo. E, uma vez estando nos Estados Unidos, ele copiou muito, ele anotou muita coisa, ele escreveu muita coisa, ele fez um monte de manuscrito. E ele morreu muito jovem. Então, o professor Campbell e a esposa do professor Zimmer compilaram esses escritos e produziram 3 livros. Os 3 estão publicados em português, mas o livro que eu quero falar para vocês é este aqui, que dá o nome ao tema do nosso vídeo, Filosofias da Índia, do Heinrich Zimmer. É um livro introdutório, ele vai passar por várias das escolas, vai deixar outras de lado. Ele dá uma ênfase muito grande ao jainismo, ele gosta muito dos jaina, e na hipótese do professor Zimmer, os shramanas, os renunciantes iniciais que deram origem à filosofia e ao pensamento abstrato indiano, eram jainistas. Isso é discutível tanto acadêmica quanto
shastricamente quanto yogicamente, né? Mas, e esse livro está um tanto quanto desatualizado em alguns conceitos. Mas só se você estiver muito ocupado em prestar atenção nas minúcias das diferenças entre uma escola e outra. Se você nunca leu nada de Filosofias da Índia, esse livro é maravilhoso, ele é muito bem escrito, o Zimmer escreve de um jeito muito brilhante, ele foi muito bem traduzido pela editora Palas Atena aqui no Brasil, e ele é a porta de entrada para todo mundo que queira estudar a sério filosofias indianas. Eu diria para você ler esse livro com um marca-texto do lado, para você poder fazer suas anotações, suas observações acerca de tudo que ele coloca ali, beleza? Top 2. Eu tô indo de baixo para cima, de cima para baixo, não sei. Tá bem, mas não tá em ordem de importância, tá? Mas então, se for para ser ordem de importância, o do Zimmer vem primeiro, para quem nunca leu nada. O outro livro é Yoga, Imortalidade e Liberdade, desse cara aqui, o Mircea Eliade. O Eliade, assim como o Joseph Campbell, era um grande mitólogo, ele explica muito bem sobre os mitos. Os livros do Eliade sobre mitologia são maravilhosos, eu recomendo. Agora, este especificamente, ele escreveu na Índia sob a tutela de um grande pandita, que era patrocinado pelo Maharaja de Kazim Bazar. Ai, meu Deus, nunca ouvi falar desse cara. Se você já leu a autobiografia de um yogi, o cara que patrocinava a escola de Ranchi do Yogananda era o mesmo rei, o mesmo Maharaja de Kazim Bazar, que era um grande patrocinador da cultura. O professor Eliade foi para a Índia, aprendeu com esse pandita, para quem ele faz a dedicatória do começo do livro, e escreveu um livro sobre filosofias da Índia inteiramente voltado para a ciência do yoga, para essa ciência da soteriologia, isto é, essa ciência que leva à iluminação, à salvação, à libertação do sofrimento. Bem, então ele vai falar de budismo, de jainismo, de yoga, de Vedanta, de Sankhya, com essa ênfase sobre moksha, sobre mukti, sobre a libertação. É muito legal, é um livro muito bom, eu recomendo mesmo. A única fofoca que eu vou contar aqui é que o Eliade se engraçou com a filha desse pandita que ensinou tudo para ele, deflorou a menina e rapou fora para a Europa, e aí foi um escândalo, porque afinal de contas, na Índia do começo do século XX, ela não ia poder casar, essa história que contam aí. Eliade, se for mentira, onde quer que você esteja, me desculpa, mas essa é a fofoca que rola com o teu nome. Próximo livro, esse aqui, A Tradição do Yoga, do Georg Feuerstein. Ele é bem legal, porque ele é todo ilustrado, ele tem os tópicos organizados em ordem alfabética, ele tem um sumário incrível, ele é bem escrito pelo professor Feuerstein. Tem dois problemas nesse livro. O primeiro é a capa, sem dúvida. Essa capa que a editora Pensamento colocou, ela é horrorosa. Ela é horrorosa, essa fonte breguíssima, parece um livro de autoajuda safado. Mas não se engane pela capa. É igual esse aqui, ó, sobre a ciência da meditação, que tem um título meio esquisito. Ele é excelente, fala da filosofia da meditação, tem técnicas, ensinamentos e tudo mais, mas, né, a revolução de se desperte já, se você não explicar o que significa se desperte já, parece autoajuda, mas não é! Então, a tradição do yoga do Feuerstein é bem legal porque ela explica muito bem as tradições de acordo com o budismo, de acordo com o yoga, com o Vedanta. Ele dá uma ênfase maior ao tantrismo, porque o próprio Feuerstein era praticante de vias meio tântricas. Ele fala bobagem sobre o sikhismo, ele dá a entender que ele não entende muito sobre os Sikhs, mas assim, ele está tentando organizar o conhecimento de todo o yoga da Índia inteira num único livro, então é de se esperar que ele fale num conceito ou outro. Tem um outro livro do Feuerstein também, chamado Enciclopédia de Yoga, esse aqui, que conta dos personagens principais desse universo do yoga que foi importado para o Ocidente no século XX, então ele vai falar de Yogananda, Ramana Maharshi e tantos outros, mas o livro que eu acho legal é esse, A Tradição do Yoga. Próximo, quarto livro. Me perguntaram, inclusive, esses dias se eu recomendo, eu já falei desse livro aqui no canal várias vezes, é o Tantra Iluminado, do Christopher Wallace, o Harish. Eu acho que, para quem nunca leu nada sobre tantrismo, para quem acha que tantrismo é ou magia negra ou a doutrina da putaria, e as duas coisas são absolutamente falsas, leia o livro do Wallace, que você vai ter um bom manual para entender o que é o tantrismo hindu, principalmente o tantrismo Shaiva, né, o tantrismo de Shiva, com alguns diálogos com o tantrismo Shakta, o da grande deusa, e o tantrismo budista, né, o tantrismo Bauddha. É uma excelente obra, ele é bem minucioso em explicar as diferenças entre cada tradição. Os puristas vão dizer que ele comete erros aqui e ali, e que existem autores melhores, e eu acho o seguinte, se
você nunca leu nada, o Harris é a melhor porta de entrada. Depois você vai ler Mark Dickovsky, Alexis Sanderson, ou mesmo um dos meus gurus, o Acharya Timalsina, porque se você não tiver base, você não vai entender esses outros grandes luminares do pensamento sobre a Índia. Então eu recomendo muito o livro do Wallis para você começar a compreender o que é Tantra de verdade, que é, sem dúvida alguma, um dos tipos de filosofia mais sofisticados, mais profundos, mais minuciosos e interessantes que a humanidade já produziu. Sem contar que contém algumas das técnicas soteriológicas, isto é, algumas das técnicas para iluminação mais potentes já conhecidas pelo ser humano. Bem, em quinto lugar, nós vamos ficar com duas indicações. A primeira indicação que eu faço, ela é em inglês e é a melhor obra para entender as várias escolas de pensamento da Índia. E é por isso que eu vou indicar duas, porque eu sei que não é todo mundo que lê inglês. Essa história aqui, essa série de livros aqui, ó, History of Indian Philosophy, do professor Das Gupta. É muito legal, ela é publicada pela editora Motilal Parnasidas. Ele teve o cuidado de separar, por exemplo, os 6 darshanas, os Vedantas, as escolas Bauda, Jaina, cada uma em um volume, e explicar com muito cuidado cada uma dessas escolas e suas diferenças. Não é uma obra de leitura fácil para quem não está acostumado a ler filosofia. Para quem lê texto filosófico é super fácil. Para quem não está acostumado a ler filosofia, é um texto denso. Mas o professor Das Gupta vai te deixar bem a par de tudo o que a Índia produziu de escolas de pensamento com esse viés yógico, por assim dizer. Então, eu recomendo bastante. E a outra recomendação é um livro pequenininho do Alberto Brum, é o pai da Alaya, essa minha querida amiga aqui que ensina sobre gnose. Esse livro do Alberto sobre filosofias da Índia está em português. Ele sistematiza aqui da forma dele, no entendimento dele, as escolas de pensamento da Índia. E é outra referência em língua portuguesa que vocês podem conhecer. A parte a isso, existe um universo inteiro de outras obras que eu posso indicar. Mas é o que eu disse, não adianta nada você entrar nesses campos sem nenhuma base geral, para você saber no que é que você está pisando, qual a diferença entre uma escola e outra. Então, acho que essas 5 obras e as paralelas que eu indiquei são um bom começo. Se você é ainda mais purista e quer ouvir quais eram as principais escolas de filosofia que aconteciam na Índia na época de alguns dos grandes mestres, eu te recomendo, por fim, esta obra aqui. Para mim foi a que mais me deu clareza e entendimento sobre o que estava rolando na Índia da Idade Média, que é o Sarvadarshana Sangraha. Por quê? Porque ela foi escrita pelo Madhavacharya, o grande Madhava da escola Dvaita Vedanta, e ele explica sobre 16 darshanas, 16 escolas de filosofia diferentes, dentre as quais até mesmo a gramática como escola de filosofia, a ritualística, né, a escola Mimamsa, enfim, ele explica o budismo, o Vedanta dual, não dual, da forma como um cara que estava vivendo isso explicaria. Mas é um texto medieval de um mestre que não estava muito preocupado se você não tinha bagagem para entender do que ele estava falando. Então essa é a minha recomendação principal, porém ela precisa de bagagem, ela precisa de espaço. E com isso aí você vai começar a ter um melhor entendimento sobre as filosofias da Índia. Mais do que isso, vem estudar com a gente. E aí você vai começar a praticar e não só estudar como um objeto de contemplação, de apreciação intelectual. Tá bom? Até mais! Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.